Boa noite, pessoal do primeiro ano, tudo bem? A gente vai aqui agora a nossa aula número 3 e número 4 na apostila número 1, tá? A aula 3 e 4 vai falar sobre as drogas lícitas e ilícitas, né? E a aula número 4 vai falar sobre os efeitos das drogas no organismo. Então a gente vai juntar essas duas aulas, já que é o mesmo assunto, vamos juntar essas duas aulas para forma de uma aula só, tá ok? Então vamos lá, drogas lícitas e ilícitas. Então drogas são substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano. Dependendo da natureza e composição delas, elas podem agir em determinados locais ou no organismo como um todo. Toda droga tem seus efeitos, porém, eles não se manifestam da mesma maneira em todos os organismos, especialmente porque cada droga tem a sua contraindicação. Então, está explicando aí esse texto na apostila, né? É também um texto na Organização Mundial da Saúde, que toda droga é uma substância que alterar o funcionamento do organismo, né? Pode alterar o comportamento da pessoa, pode alterar, né, alguma forma, o estado psicológico, fisiológico da pessoa, tá? Então tudo aquilo que a pessoa consome, né, e que altera o funcionamento do organismo, né, tanto na parte psicológica como também na parte fisiológica, é considerado como droga, tá? Então droga, às vezes as pessoas pensam que droga é aquela é um entorpecente, aquela coisa, aquela substância que é mal, que faz mal à saúde, etc. Não. Droga é tudo aquilo que a pessoa utiliza, coloca no seu organismo, toma no seu organismo, né? E que é capaz de alterar o funcionamento dele, né? Tanto na parte psicológica, comportamento, né? Ou na parte fisiológica, tá? Então elas têm toda a droga tem os seus efeitos. Então, por exemplo, o paracetamol que a pessoa toma, né, quando ela está com dor de cabeça, quando ela toma paracetamol, o efeito dela é melhorar a dor de cabeça. Então ela se manifesta, né, em todo o organismo. Pode ser numa parte, né, na região do corpo ou na região todo do corpo, tá? Porque toda droga tem a sua contraindicação, toda droga tem sua especificidade, né? Então, são drogas que pode relaxar a pessoa, tem drogas que pode alterar, né, o comportamento da pessoa, tem drogas que a pessoa pode ficar mais concentrada, né, no trabalho, enfim. Então, toda droga tem a sua especificidade, né? Toda droga tem a sua contraindicação, tá legal? Então, drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre e seu comércio é legal. Então, drogas lícitas é permitido no comércio, o seu uso e o comércio por lei, está lá na lei, lá permitindo o uso daquela substância, tá legal? Então, ela não deixa de ser droga, a droga lícita, ela é permitida por lei, pelo uso e pela sua venda, tá? Então, entre as drogas lícitas estão os medicamentos em geral, os quais são permitidos sob prescrição médica. Aí tem o paracetamol, tem o Rivotril, né? Tem vários outros tipos de medicamentos, né? Amoxicilina, vários outros medicamentos que precisa, né, a permissão e a prescrição médica. Então eles são vendidos, tem a liberdade de venda, mas tem uma prescrição, eles tem que ser prescritos pelo médico. Então a liberdade de venda não é uma liberdade total, né? Os medicamentos eles têm que são livres para vender, porém eles têm que ser prescritos pelo médico, tem que ter um atestado médico para que possa ocorrer a venda. Se não houver a prescrição médica, aí está contra a lei, tá? O álcool, o cigarro também, né, são drogas lícitas, porém o álcool e o cigarro não pode ser vendido, né, para menores de 18 anos, tá? Então eles são vendidos livremente, como a pessoa pode usar, tá? Mas tem o bloqueio da lei também dizendo que menores de 18 anos não pode, né, comprar ou consumir álcool e cigarro, tá? Tem também os energéticos,
né, o café, refrigerante, chocolate, dentre muitos outros alimentos que contêm substâncias, né, que podem ser consideradas drogas, que alteram de alguma maneira uma sensação e quando elas ingerem, né? Então, quando a pessoa às vezes toma um café, fica mais ligada nas situações, no trabalho, né? Muitas vezes as pessoas têm uma vontade tremenda de comer chocolate, né? E se só come, só consegue se acalmar quando comeu o chocolate. Tem as pessoas que utilizam os energéticos, né? Essas bebidas energéticas, que elas ficam alteradas durante uma festa, durante um evento, enfim. Todas essas substâncias, quando a pessoa ingere e há uma alteração no corpo dela, seja na parte psicológica, do comportamento ou fisiológica, é considerado também drogas. E essas drogas são lícitas. Por quê? Porque sua venda é autorizada por lei, o seu comércio, sua utilização é autorizada por lei. Essas, porém, se ingeridas em quantidades moderadas, não representam nenhuma ameaça ao ser humano. Então, se fosse uma forma moderada, se consumir de uma forma, né, controlada, não tem nenhuma ameaça não. Se, no entanto, são demasiadamente utilizadas por alguém, pode causar uma leve dependência e problemas de saúde futuro, né? Então, se a pessoa, né, mesmo com a droga lícita também, pode levar ao vício, né? Pode levar à dependência, né? E se houver o exagero, há causa no mal da saúde, né? Então, a pessoa que tem vício, por exemplo, do cigarro, por exemplo, né? O vício do álcool, tá? Então, isso aí pode levar também à dependência, pode levar também à dependência desse tipo de droga, mesmo sendo drogas lícitas, mesmo sendo drogas que são permitidas por lei para o seu consumo. Se a pessoa usar demasiadamente, né, no exagero, né, vai causar o vício, pode causar dependência e pode causar males à saúde, né? Então, além do cigarro, o álcool, anabolizante, que pode causar danos à saúde, tá? Anabolizantes também são drogas lícitas. A pessoa, o anabolizante não é proibido? Sim, ele é proibido se não for prescrito por lei, ou se não for prescrito por um médico. Se o médico prescreveu anabolizante para uma pessoa para um determinado tipo de tratamento, ele pode ser utilizado, tá legal? Porém, algumas pessoas, né, que descobriu que para utilizar o anabolizante, né, elas podem ter um aumento corporal, um aumento na massa muscular, né, definição muscular, diminuição do percentual de gordura, tal, de maneira mais rápida, e pode causa danos ao corpo, à saúde, causa dependência e causa danos à saúde. Por isso que os anabolizantes, eles não são proibidos, eles podem ser vendidos, mas tem que ter a prescrição médica, o médico tem que prescrever. Existem tratamentos, tá? Existem tratamentos para a utilização de anabolizantes. Os anabolizantes podem ser prescritos pelo médico, pode ser vendido. Mas não pode nunca o anabolizante ser prescrito por uma outra pessoa, os anabolizantes não podem ser vendidos sem autorização médica, né? Aí está contra a lei, aí não é permitido por lei, aí é o crime, tá legal? Pode levar ao vício, pode também levar à dependência e causa muitos danos à saúde se for utilizado de uma maneira errada, tá? Drogas ilícitas são as cuja comercialização é proibida pela justiça. Estas também são conhecidas como drogas pesadas e causam forte dependência. Então, drogas ilícitas são proibidas na sua utilização e na comercialização. Então, por lei, não pode ser vendidas, por lei, não pode ser utilizadas também na nossa sociedade, na rua, em qualquer outro lugar. Legal? Então, drogas ilícitas, tem um conjunto de drogas ilícitas por lei que são proibidas de ser comercializadas, são proibidas de ser utilizadas, né, na rua. Então, principais drogas ilícitas são a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack, a heroína, etc. Tá legal? Outras classificações de drogas, né? Tem as drogas depressoras que causam depressão, são os mesmos que semelhantes
que causam a depressão da pessoa. Se a pessoa, ao utilizar esse tipo de substância, aumenta a sua depressão, aumenta os efeitos semelhantes aos de depressão. As pessoas ficam mais depressivas, né? Então, exemplos de drogas depressoras tem o álcool, os tranquilizantes, né, e os remédios para dormir. As drogas estimulantes, como o nome já diz, causam aumento da adrenalina, uma sensação de alerta, um aumento dos, né? As pessoas ficam mais ligadas, ficam mais atentas, né? Mas pode causar vários efeitos, danos à saúde, né? Que pode aumentar os batimentos cardíacos, né? Pode levar também os ataques cardíacos. Exemplos de drogas estimulantes, tem o êxtase, tem os próprios energéticos, as bebidas energéticas, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de substância. Tem as drogas naturais, né? Que é feita, né, direto na natureza, que são colhidas direto na natureza, depois elas são elaboradas quimicamente, né? Aí tem a maconha, tem o seu exemplo, que ela vem da planta cannabis sativa, e o ópio, que tem origem na folha de pampulha, tá? E tem as drogas sintéticas, né, que são proibidas artificialmente em laboratórios. Elas são manipuladas no laboratório. Ela não trouxe da natureza, se manipulou, não. Elas vêm um conjunto de químicas ali, um conjunto, né, de substâncias, né, que são proibidas ou são produzidas em laboratório. Tá? Aí tem o exemplo do êxtase, o LSD, bom, e tem as drogas semissintéticas, né? As somas semissintéticas tem a heroína, a cocaína, o crack, por exemplo, né, e são feitas em laboratórios também, tá? E são produzidas quimicamente pelos laboratórios. Tudo bem? Então, as drogas lícitas, uma vez que elas são prejudiciais para a saúde e também causam dependência nos usuários. Assim, o critério de legalidade ou não de uma droga é historicamente variado e não está relacionado necessariamente com a gravidade dos seus efeitos. Alguns até mesmo afirmam que esse critério é fruto de um jogo de interesse político e, sobretudo, econômico. Então, esse texto que está na apostila lá, que as drogas lícitas também são prejudiciais à saúde. As drogas lícitas também causam dependência. Ela está ali, causa dependência. Mas, né, a indústria do comércio, a indústria do cigarro, a indústria da bebida são muito fortes, né? Então, por muitas vezes, né, esse tipo de substâncias acabam sendo legalizadas aí para que possa ser no comércio, pode ser legalizado tanto no comércio também como no uso. Porém, as drogas lícitas também não são totalmente legalizadas. Como eu falei antes, menores de 18 anos não podem consumir drogas lícitas, como cerveja e cigarro. Não pode comprar drogas lícitas, esse tipo de substância, nenhum tipo de substância, né? Hoje em dia, está havendo também campanhas, né, de uso moderado desse tipo de substância. Então, quando você vê uma propaganda, diminui muito propagandas de cigarro, né, propaganda de bebida alcoólica, não sei se vocês já perceberam, na televisão diminuiu muito esse tipo de propaganda. Antigamente, esse tipo de propaganda de cigarro e bebida alcoólica era muito relacionado na televisão, era muito assistido na televisão. Hoje em dia tem bem pouco, hoje em dia tem uma propaganda de cerveja, propaganda de cigarro, muito pouco, muito não se vê propaganda de cigarro, né? E hoje em dia, das embalagens de cigarro, né, tem uma descrição lá que o vício de cigarro causa dependência, quais são as consequências, né, do vício do cigarro traz para o organismo da pessoa, quais são as doenças, né? Hoje em dia você vê uma propaganda de bebida, né, cerveja, está lá, beba com moderação, né? Então hoje em dia tem uma certa, né, conscientização de que esse tipo de substância também são prejudiciais à saúde, também causam dependência. Consequências providas pelas drogas lícitas pode-se relatar que ao depositar qualquer substância no organismo, cria-se necessidades falsas, alterando todo o funcionamento físico e psíquico, né? Então muitas vezes a pessoa procura, né, a bebida, procura o cigarro, né, para fugir,
né, da realidade, do que se encontra, né? Então muitas vezes a pessoa tenta buscar no álcool, né, uma forma de se entender, de uma forma de se soltar, né? Então isso aí são consequências que podem acontecer também nas drogas lícitas. As drogas são legalizadas quando o comércio e o uso. Então podemos citar aí no uso de drogas lícitas, no uso exagerado, no uso, né, que a pessoa pode causar dependência. Podemos citar ataques cardíacos, doenças respiratórias, efizema, câncer, impotência sexual, alteração da memória, perda do controle, né, gota, rompimento das veias, danos dos fígados, rins, do estômago, cirrose hepática, úlceras, gastrites, irritabilidade, dor de cabeça, insônia, ansiedade, agitações e outros. Então o que o texto está mostrando para a gente que mesmo as drogas sendo lícitas, não somente as drogas ilícitas fazem mal à saúde, né? As drogas ilícitas fazem grandes, são as mais pesadas, mas as drogas lícitas também, usando de uma forma não moderada, usando de uma forma não saudável, pode causar vários danos à saúde, pode causar vários males à saúde, tá? Então, com exceção das drogas que são utilizadas para fins medicinais, né, que são vendidas nas farmácias, nas drogarias, as demais em nada contribuem para o crescimento e desenvolvimento das pessoas como seres humanos. Além dos prejuízos no âmbito da saúde do indivíduo, que são irreparáveis e que muitas vezes incontroláveis, há prejuízos imensuráveis no que diz respeito à vida social, familiar, emocional e psicológica da pessoa, né? Então, mesmo não só as drogas ilícitas causam isso, mas as drogas lícitas também causam isso. Tá legal? Então, a apostila está deixando isso bem claro para a gente, né? Não é só a droga ilícita que causa mal à saúde, não é só a droga ilícita que causa dependência, não é só a droga ilícita que prejudica a sua vida social, familiar, emocional, psicológica. As drogas lícitas também, as substâncias lícitas também, que são comercializadas, né, que são uso prescrito por lei, que tá por lei pode ser utilizado, também pode causar esse tipo de danos, tá? Então, por esse motivo, é preciso uma campanha de conscientização constante. Além de uma extrema necessário o atendimento de famílias carentes para que elas possam ter condições de manterem e não caírem em doenças como a depressão, que leva natural ao uso dessa substância, né? A condição social do indivíduo é influente e contribui para o uso ou não de drogas, pois, na maioria das vezes, estas são consideradas uma fuga da realidade que essas pessoas enfrentam e por isso se tornam frequentes no seu uso. Mas aí, pessoal, qualquer condição social que seja, né, as pessoas às vezes buscam esse tipo de substância. Qualquer condição social, né? Qualquer pessoa às vezes busca o álcool, busca o cigarro, busca outro tipo de substância para que possa sair da sua realidade, sair, escapar dos seus problemas, nem que seja por um período de tempo. E tem que haver uma conscientização, né? Tem que haver uma conscientização para todas as pessoas, né? De todas as pessoas, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais também, né? De todos os gêneros, que tem que ter uma conscientização, né? E atendimento dessas famílias, todas elas, para que possa ter uma conscientização que o uso indevido dessa substância pode levar ao mal à saúde. E também levando ao nosso lado, nossa disciplina, que fazendo atividade física, né, praticando esporte, né, faz com que as pessoas, né, não utilizem esse tipo de substância, seja lícita ou ilícita, faz com que as pessoas não utilizem esse tipo de substância e tenham uma vida mais saudável. Já vimos que a atividade física, né, pode ser feita com os amigos, com as famílias. O esporte pode ser praticado, né, com a família, no horário, com os colegas de trabalho, né, com o pessoal, enfim. Com essa convivência com a família é importante, né, para que a pessoa possa se sinta, né, confortável, para que a pessoa não busque esse tipo de substância e que ela se torne uma pessoa saudável, se torne uma pessoa feliz e saudável. Tá legal?
O que pode acontecer ao usar as drogas, né? Qualquer substância. O consumo de grande quantidade de drogas pode causar overdose, que pode alterar gravemente o funcionamento dos órgãos, como o pulmão, o coração, podendo provocar a morte. Então, o consumo de grande quantidade ela pode levar uma overdose. Então, ela pode ter uma overdose de determinado tipo de substância que ela usou de grande quantidade. E pode agravar os funcionamentos nos órgãos vitais, como o pulmão, o coração também, né? E muitas vezes pode alterar também o funcionamento dos rins, por exemplo. Então tem que ter muito cuidado. Alguns dos primeiros sintomas da overdose incluem agitação, convulsão, náuseas, vômitos, alucinações, sangramento, perda de consciência. E quando não há socorro médico, pode ser fatal. Tá? Então, uma overdose, assim, não quer dizer que seja somente por drogas ilícitas. Também há overdose por drogas lícitas também. Né? O consumo muito exagerado de bebida alcoólica pode causar convulsão, agitação, náusea, vômito também. Então, muito cuidado com isso. Os sintomas de overdose e o risco de morte também pode acontecer quando o indivíduo transporta a droga no estômago, no ânus ou na vagina, porque basta uma pequena quantidade de substância entorpecente na corrente sanguínea para que possam ocorrer alterações em todo o organismo, podendo levar até mesmo à morte. Então, esse tipo de problema é quando uma pessoa transporta de forma ilegal, né, qualquer tipo de substância. E se essa substância que está dentro da pessoa, se por um acaso vazar, se essa substância vazar dentro do corpo da pessoa, pode ser fatal, pode levar à morte. Tá? Então tem que ter muito cuidado, muito controle com isso, porque se a pessoa transportar essa substância para qualquer outro lugar, né, essa substância pode vazar, pode correr o risco de vazar, e pode levar também a pessoa à overdose. Pode também ter um risco de morte aí. Tudo bem? Então, pessoal, assista os vídeos nas páginas 12 e 18 na apostila, que fala sobre isso, que fala sobre drogas ilícitas e sua consequência. Faça um trabalho que está lá no Google, tá? O trabalho que está lá no Google bem pequenininho, que a gente possa fazer trabalhar, possa debater e possa esclarecer algumas dúvidas. Qualquer dúvida aí, vocês escrevam lá no mural ou também lá no Aplix, no site do Aplix ou no aplicativo no Aplix. Tudo bem? Pessoal, uma boa noite para vocês aí. Até a próxima.